capítulo de número 35 do livro do Gênesis. Nós vamos ler os versos 2 e 3. Já falamos sobre o verso 1, e foi o convite de Deus a Jacó. E em continuidade vamos agora estar meditando no verso 2 e no verso de número 3. Quem achou diz amém. O verso 2, eu vou ler o 2 e a igreja lê o verso de número 3. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. No caminho que tenho andado. Quem diz amém? Dando, irmãos, continuidade, nós paramos, obrigado, amado, sexta-feira, sobre o desejo também, não só de Deus, mas de Jacó, em subir à casa de Deus, e falamos de que esse desejo deve estar dentro de nós e também transmitir este desejo aos nossos filhos, o amor pela casa de Deus, a importância da casa de Deus para o crente e especialmente para a nossa família. E nós falamos de que a ordem de Deus foi para Jacó que ele levantasse, tomasse uma posição e fosse habitar em Betel. E paramos sexta-feira nesse verso que nós acabamos de ler. E falamos também sobre, demos assim uma introdução rápida, sobre a obediência de Jacó ao convite de Deus. E esta obediência ele transmite aos seus familiares e aos seus servos. E lendo a palavra de Deus, nós podemos entender de que muitos problemas na vida espiritual de alguns crentes, alguns problemas de ordem espiritual em algumas famílias e também até na igreja local, são resultados de uma obediência incompleta. E eu estava lendo a Bíblia nesta tarde e pude entender, pude compreender que a Bíblia, ela sempre vai apresentar obediência completa. Isto é, aqueles que tiveram sucesso na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida sacerdotal, na sua vida como profeta de Deus, eles foram bem-sucedidos porque obedeceram completamente a Deus em tudo que o Senhor determinou, e eles foram recompensados pela sua obediência. Eu falei uma sexta-feira aqui de que assim como a obediência tem a sua recompensa, a desobediência ela tem as suas consequências. E a Bíblia apresenta de que todos aqueles que obedeceram a Deus, eles foram bem-sucedidos, receberam a aprovação divina e foram alvo das bênçãos espirituais de Deus. Quem diz amém? Sabemos, não é? Entre a casa de Deus, poderíamos citar vários exemplos de homens e mulheres que manifestaram o desejo, o amor, a dedicação, o prazer de estar na casa de Deus. Poderíamos citar vários
personagens bíblicos, ou bíblico, mas Davi retrata este sentimento muito claro quando ele registra no livro dos Salmos e também em Crônicas o anelo, o desejo, o amor que ele tinha em estar na casa de Deus. E nós falamos de que ele se alegrou quando alguém o convidou para estar na casa de Deus. E esse convite foi tão agradável, esse convite ele teve um resultado tão positivo na vida de Davi, que ele escreve o Salmo 27 e diz: uma coisa pedi ao e a buscarei, vou atrás, eu quero mais, que eu possa morar todos os dias da minha vida. Aonde, irmãos? Na casa do Senhor. Mas para que, Davi? Ele diz: para contemplar a formosura do e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Este é o resultado de quem ama a casa de Deus. Quem ama a casa de Deus é amado por Deus. Quem deseja a casa de Deus, Deus também deseja-o de forma grandiosa. Quem diz amém? Davi externava esse sentimento, esse amor. Mas, meus irmãos, precisamos entender uma coisa, que nenhuma luta, nenhuma dificuldade pode ser obstáculo para estarmos na casa de Deus. A casa de Deus, eu falei uma sexta-feira aqui, às vezes a pessoa, até por força de expressão, ele diz: eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. O dia está demorando passar, eu vou para a igreja. E eu disse que a igreja é o lugar da adoração. Amém, irmãos? É onde nós nos derramamos na presença de Deus. E não tem lugar para o crente do que a casa de Deus. O salmista disse que vale mais um dia dentro da casa do Senhor do que 1000 em outra parte. Aleluia. No Salmo 84 ele revela, ele externa este sentimento de que vale mais um dia nos teus átrios. O átrios é a parte exterior do templo, é a chegada do templo, mas o salmista diz que vale mais um dia na porta, no átrio da casa de Deus, do que 1000 em outra parte, em outro lugar, aonde você não sente a presença, aonde você não sente a glória, aonde você não sente a alegria de Deus. A casa de Deus, não é? Nós, quando chegamos, nós somos privilegiados pelo Senhor. Mas, meus irmãos, voltando à vida de Jacó, no verso que nós lemos nesta noite, e dando continuidade ao assunto, sabemos que o Senhor, o nosso Deus, quer que o obedeçamos de todo o nosso coração. E às vezes acontece com alguma pessoa de que ele começa a obedecer, ele começa a fazer, mas no decorrer do tempo, ele muitas vezes quer parar, quer deixar de cumprir aquela ordenança, quer parar. E eu quero falar nesta noite, tomar como base o exemplo do profeta Elias. Houve um momento na vida de Elias que Elias estava pegando o céu com a mão. Mas teve um momento que Elias disse: eu fiquei só. E a vida espiritual, nosso pastor Simas, ele sempre diz algo muito interessante. Ele diz: a vida cristã ela é exaustiva. E é verdade. Tem dia que você está pegando o céu com a mão. Tem hora que você está pegando o trono da graça assim, ó, e você sente Deus dentro de você, e perto de você, e com você. Mas tem dia que você faz como Jó: ele passa por mim, não vejo, torna a passar, não sinto. A vida cristã é isso. Mas nós não podemos desistir, porque um dia
Jesus disse, olhe para mim por favor, é interessante isso, um dia Jesus chega lá em Betânia e diz assim: Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouves. Mas quando Jesus está lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? São os altos e baixos da vida espiritual. Quando vier os altos, vamos estar nos altos. Quando chegar ao vale, vamos ao vale. Mas na consciência que o Deus do monte é o Deus do vale. Aleluia, Ele estará conosco. Agora, isso não parte de Deus, isso parte de nós mesmos. Elias, depois de matar 850 profetas, eram 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, e quando ele recebe a notícia de que Jezabel faria com ele o que ele fez com os profetas de Baal e Azera, ou Azerá, a Bíblia diz que ele temeu e correu. E quando você olha na geografia bíblica, de onde ele estava para onde ele correu aproximadamente 131 quilômetros. E ele corre, cansa, se deita debaixo de um pé de zimbro. Deus manda o seu anjo, porque Deus nunca vai desistir. Deus é insistente. Aleluia. O anjo chega, e não chega de mãos vazias, chega com pão e água, toca no ombro dele, diz: Elias, levanta-te, come, bebe. A Bíblia diz que ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo volta e vem com pão e água novamente. Toca nele e diz: Elias, levanta, come pão, bebe água, porque muito comprido te é o caminho. Quando muitas vezes nós achamos que Deus terminou na nossa vida, Ele tem uma longa caminhada conosco. Muitas vezes achamos que Deus colocou um ponto final. Não, Ele pôs uma vírgula, mas a história vai continuar. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta-te. A Bíblia diz que ele entrou pelo deserto de Berseba e foi embora. Andou, a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Ao invés de fazer a vontade de Deus, com a força daquela comida, se meteu dentro de uma caverna. Mas Deus não desiste. Deus sempre vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus resolve fazer uma visita a Elias. Elias está na caverna. Vem um terremoto. E aquele terremoto vem estremecendo tudo. Elias sai da caverna, dá uma olhada e diz: não, isso não é Deus. Ele volta. De repente vem um vento arrastando tudo. Elias se envolve na capa, dá uma olhada naquele vento, diz: não, Deus não está nesse vento. De repente vem um fogo, irmãos. E a Bíblia diz que o fogo vem queimando as pedras. Elias dá uma olhada e diz: não, Deus não está nesse fogo. Agora, olhe para mim, por favor. Fazia poucos dias que Deus tinha respondido a Elias por fogo. O que é que eu quero dizer com isso? Que nem todo fogo Deus está nele. Nem todo fogo é de Deus. O fogo estranho, irmãos, é feito de papel, não assa carne nem cozinha feijão. Mas o fogo de Deus assa carne, cozinha feijão e feijoada, e você fez. Fazia poucos dias que Deus tinha respondido a Elias por fogo, e lá veio o fogo. Por isso que é bom o crente ter discernimento e buscar em Deus e bater na porta de Deus, para saber se o fogo veio de Deus ou alguém trouxe fogo estranho, porque o fogo de Deus limpa, purifica, dá força e ajuda o crente.
E não deixa o crente confundido. O que eu acho lindo nesse texto de Elias, por isso que eu disse sexta-feira passada, há dois personagens na Bíblia que eu sou apaixonado, é Davi e Elias. Nós aprendemos muito. Elias estava enfrentando uma dificuldade, o sentimento, as dúvidas, os questionamentos. E não era momento de Deus tratar com Elias com terremoto, com ventania, com fogo. Não, a Bíblia diz que de repente veio uma brisa. Uma brisa, diga comigo, uma brisa. Veio. Quando aquela brisa vai soprando suave, Elias se envolve na capa e sai. Dá uma olhada, aquela brisa envolve ele. Porque não era hora de Deus chegar com terremoto, com fogo, com vento forte, não. Elias estava precisando de calmaria, de alguém que ouvisse ele, de alguém que entendesse ele. Aí Deus pergunta a Elias: Elias, o que fazes aqui? Deus estava querendo despertar nele um sentimento da chamada. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele diz assim, aí vem a autossuficiência de Elias: Senhor, mataram todos os teus profetas, fiquei só. Aí Deus diz: não, Elias, lá em Israel ainda tem 7.000 que não comem nem bebem. E esse comer e beber, Deus estava dizendo assim, não compactua com as atitudes de Acabe e Jezabel. Esse comer e beber, Deus estava dizendo, eles não estão na mão de Acabe nem de Jezabel, eles estão na minha mão, são meus. Porque Deus usa a forma possessiva, Deus diz assim, eu ainda tenho. Deus nunca vai ficar sem profeta. Oh, aleluia. Deus disse, Elias, eu vim te ajudar. Agora sabe de uma coisa, que lá em Israel eu ainda tenho 7.000 que não comem na mesa de Jezabel. Te cinge, rapaz. Aí veja o que Deus diz para ele: volta pelo teu caminho. Deus não disse para ele, volta pelo meu caminho. Deus disse, volta pelo teu caminho, pelo que tu escolheste, pela direção errada que tu tomaste, pela decisão precipitada que tomaste. Volta pelo teu caminho. Agora tem uma coisa, Elias, você vai fazer 3 coisas quando você voltar pelo seu caminho. Primeiro, você vai ungir a Azael, rei da Síria. Segundo, Jeú, rei em Israel. Agora o terceiro foi mais forte. E Eliseu, filho de Safate, você vai ungir profeta em seu lugar. O que é que Deus estava dizendo, Elias? O teu tempo ministerial está contado. O teu tempo de profeta tem um tempo. E você precisa fazer o seu sucessor dentro das qualidades que eu lhe dei. Agora veja o detalhe, queridos. Deus diz, Eliseu, filho de misericórdia. Safate, irmãos. Porque Deus vai dar sempre a direção certa. Porque se ele dissesse, Eliseu, havia muitos Eliseus, mas Deus conhece os seus servos nos mínimos detalhes. Ele sabe quem é tua mãe, quem é teu pai, onde tu mora, teu endereço, teu CPF. Deus conhece tudo. Aí Deus diz assim, vai lá e unge Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Ele volta, cumpre as ordenanças de Deus. E Deus deu um grande privilégio. Foi o segundo homem no Antigo Testamento que a morte não teve o prazer de tocar nele. Sabe por quê? Porque Deus o preservou com vida e o arrebatou para ele.
Por isso que eu disse, a obediência tem a sua e a desobediência as suas consequências. Quem diz amém? Amém. Quando não continuamos a obedecer a Deus, porque a obediência, irmão, era um processo contínuo na vida do crente. Eu não posso obedecer hoje a Deus e amanhã desobedecer, não. A obediência, ela deve fazer parte da minha vida cristã. Amém? Eu não posso alterar a obediência na minha vida. Hoje eu obedeço, amanhã desobedeço. Não. A obediência, ela deve fazer parte, ela deve ser contínua na nossa vida. Quem diz amém? Amém. Quando não continuamos a obedecer a Deus e a realizar a sua vontade, até mesmo aquilo que fizemos começa a morrer dentro de nós. Eu vou repetir, quando nós não damos continuidade à obediência de Deus na nossa vida, de realizar a sua vontade, até mesmo aquilo que fizemos lá atrás começa a morrer dentro de nós. E aí é que está um perigo. É que nós não podemos deixar morrer dentro de nós aquilo que fizemos para Deus. Amém? Amém? Ter esse cuidado de realmente sentir a vida de Deus em nós. Eu encontro na Bíblia, abra sua Bíblia por favor, em Apocalipse 3:2. Isso é uma palavra de Jesus quanto a esta verdade. Há uma igreja, Apocalipse 3:2. Como é que começa o versículo, irmãos? Dê uma paradinha, olhe para mim. A obediência, ela requer de nós vigilância. Ser vigilante e confirma o restante que estava o quê? Para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas. Diante de quem? Diante de Deus. Era uma igreja. E a ordem de Jesus foi essa: ser vigilante. E confirma essa vigilância aqueles que estão lá dentro, o restante que estava para morrer. E é isso, queridos, que eu venho nesta noite da parte de Deus dizer: não permita que a obediência morra dentro de você. Não permita que a vida espiritual plantada por Deus dentro de você não morra. Isaías diz que Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos? Ele diz: porque não achei as tuas obras perfeitas. Quando eu não obedeço a Deus, as minhas obras serão imperfeitas. Quando eu não estou disposto a obedecer a palavra, aquilo que eu faço vai ser imperfeito. E não vai ter a chancela, o carimbo, a aprovação de Deus. Mas que Deus nos guarde debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. Que as nossas obras estejam sendo aprovadas por Deus. Quem diz amém? Amém? Queridos, depois de ouvir a voz de Deus e obedecer, eu acho lindo isto na vida de Jacó. Jacó chama para si a responsabilidade de conduzir toda a sua família à presença de Deus, à sua casa. Jacó assume o papel de sacerdote do lar. Jacó assume o papel daquele pai que toma as rédeas do lar e conduz a sua família, aqueles que estão sob a sua responsabilidade,
Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 35 e o verso 2, onde nós lemos: aleluia. Como diz o nosso pastor, né, irmãos? É culto de doutrina, vamos abrir a Bíblia. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Então disse Jacó a sua e a todos os que com ele: tirai os deuses que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Este rito de purificação é um preparatório para o culto ou ato cultual anunciado no versículo 3, que é o versículo que está, não é? Em seguida, diz: e levantemo-nos e subamos aonde? E ali farei um altar ao Deus que me, no dia da minha, e que foi comigo no caminho que tenho andado. A primeira instrução, a primeira orientação que Jacó deu à sua família e aos seus servos foi: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Queridos, quando Deus fala isto para Jacó, Deus estava dizendo para Jacó: você tem um legado, Jacó, para deixar os seus filhos, a sua família. E qual é o legado, Deus? É que você deve plantar neles, aquilo que foi plantado pelo seu avô, pelo seu pai, em você. Você deve plantar nele a orientação quanto à minha presença, à minha adoração, como servir a mim. Irmãos, nós como pais, estou falando agora para os pais, nós não podemos inverter este significado. O maior legado que você deve deixar para os seus filhos é dizer a eles que vale a pena ser crente e ser fiel a Deus todos os dias da sua vida. É você plantar isso dentro dele. Eu conversava ontem com um jovem da nossa igreja e fiquei muito feliz, uma pessoa humilde e fazendo faculdade. Eu disse a ele: Deus te colocou lá dentro com uma finalidade. Deus te colocou lá. Você sabe que a sua condição, não é, financeira hoje não dá para você fazer, mas Deus te deu essa oportunidade. Agora, lembre-se de uma coisa: Deus te colocou lá dentro com um propósito de ser luz, de dizer àquele professor ateu que não crê, que não acredita nas verdades de Deus, de que Deus existe, de que o céu é uma realidade e de que Jesus vai voltar. Aleluia. Jacó teve essa responsabilidade de dizer aos seus filhos de que subir à casa de Deus não era subir de qualquer jeito, não era subir de qualquer maneira. Deus orienta Jacó, Deus dá essa instrução a Jacó, e Jacó transmite aos seus filhos e aos seus servos: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. E esta referência quanto aos deuses estranhos poderia indicar que Raquel, esposa de Jacó, ainda conservava consigo os ídolos familiares. Eu estava lendo a palavra de Deus nessa tarde e pude entender. É que em meio a esta ordem de Deus,
Jacó assume o controle da situação. E como é que Jacó consegue arrancar dos seus filhos, das suas esposas, dos seus servos, os deuses estranhos? Jacó não usa força. Não, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Jacó poderia chamar seus servos e dizer: olha, ou vocês servem ao meu Deus, ou vou demiti-los. Ele não faz isso. Jacó não chama seus filhos e diz: olha, ou você tira isso, ou do contrário, você vai ser um filho bastardo, você vai ser um filho que eu não vou lhe amar, não vou ter prazer. Não é isso que Jacó faz. E como é que Jacó convence os seus filhos? Como é que ele convence as suas mulheres? Como é que ele convence os seus servos? Ele diz: olha, eu estou pedindo isso a vocês. Sabe por quê? Porque foi Deus quem me disse. Mas quem é Deus, meu pai? Deus é o Deus que apareceu ao teu pai no dia da maior angústia dele. Quem é Deus, meu pai? Quem é esse Deus? É o Deus que me fez uma grande promessa quando eu fugia do seu tio. E daí, pai, ele me apareceu, me fez a promessa, cumpriu as promessas, e vocês estão sendo beneficiados pelas promessas. E se vocês servirem ao Deus de vosso pai, Ele vai abençoar, Ele vai cuidar, Ele vai estar com vocês, porque até hoje Ele esteve comigo. É isso que os pais precisam colocar no coração e na mente dos filhos. Dizer: olha, meu filho, eu era um zero à esquerda, mas quando eu encontrei com Jesus, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Ele me salvou, Ele me batizou com o Espírito Santo, Ele me deu posição, Ele me fez ser aquilo que eu não tinha condições de ser. Diga isso a seus filhos, e você vai crescendo dentro deles algo grande, que é a comunhão com Deus. É linda a sabedoria de Jacó. Jacó diz para seus filhos, Jacó diz para seus servos o que Deus lhe disse e o que o Senhor tinha feito por ele. E isso, irmãos, era um fato inegável. Ninguém poderia contradizer. As pessoas olhavam para Jacó e diziam assim: mas rapaz, quem eras tu? Eu lembro de você quando você enganou seu irmão e fugiu. Ficou pelo meio do caminho. E agora tu sois um homem próspero. A Bíblia diz que Deus fez Jacó e dividiu ele em dois bandos, irmãos. O homem cresceu tanto, enriqueceu tanto. E Jacó planta isso dentro do coração da sua família, dizendo: olha, vocês são testemunhas. Vocês sabem que eu sou o que sou, porque eu sou fruto de uma promessa divina. E ele relata isso no capítulo 31 ao seu sogro Labão. Ele diz: amém, meus irmãos? Essas instruções aplicavam-se não apenas às esposas de Jacó, mas também a seus servos de Padã Arã. É interessante que Jacó, ele pede um tempo de purificação para todos, porque a ordem de Deus para Jacó foi essa: tirai os deuses estranhos e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E ele pede um tempo para a purificação de todos.
sendo que a primeira coisa que precisavam fazer era livrar-se dos seus ídolos, dos terafins. A expressão ou o nome terafins significa deuses familiares. A palavra terafins significa deuses familiares, Deus do clã, Deus da família, daquelas pessoas que não tinham ainda uma experiência pessoal com o Deus de Israel. Obrigado, amado. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 31 e o verso 19. Como é que a esposa de Jacó conseguiu trazer os ídolos da casa de seu pai? 31 e 19. Quem achou diz amém. Diz, e havendo Labão ido tosquear as suas, o que é que Raquel fez? Furtou os ídolos que seu pai, a NVI, quem tem a Bíblia NVI, diz que Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Ela esperou seu pai sair, e como ela já estava de saída com Jacó, seus filhos, servos, ela vai e rouba de seu pai aquilo que era uma herança da família, que eles tinham como herança. Veja o versículo 34 do capítulo 31. Mas tinha tomado Raquel e os tinha posto na albarda, ou na sela, de um camelo, e assentara-se sobre, e apalpou Labão toda a tenda, e não o verso 35, e ela disse a seu, além de roubar, mentiu, que Labão chega e começa a apalpar ela, para ver se encontrava aqueles deuses, os terafins, e quando ele começa a tocá-la, ela diz, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua, porquanto tenho o costume das, e ele procurou, mas não achou-os, além de roubar, ela estava mentindo. Ela rouba aquilo que não é seu, e engana o seu pai, engana o seu marido. Mas quando nós vamos discorrendo no texto, não era só a esposa de Jacó que tinha ídolos. Ele também sabia que os seus empregados, os seus servos tinham outros falsos deuses escondidos no acampamento. Por isso, da expressão que nós lemos na Bíblia, disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele. E quando nós vamos meditando na palavra, Jacó usa esta expressão debaixo da orientação do Senhor, que exigiu. Porque há muitas coisas na Bíblia, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer, há muitas coisas na Bíblia que é condicional. Se vós estiverdes comigo, eu estarei com vós. 2 Crônicas 15:1. Apocalipse 3:10. Como guardaste a minha, eu também te. Isso é condicional. Mas há coisas na Bíblia que Deus não negocia, que Deus não vai negociar. A obediência é inegociável, a santidade é inegociável, a salvação, a fé é inegociável. Deus não negocia isso com ninguém. Deus nunca vai bater no ombro de alguém e perguntar, dá para você ser santo? Deus sempre vai dizer para mim e para você, seja santo porque eu sou santo. Deus não negocia esses princípios, esses valores. Deus não abre mão disso.
Tem coisa que Deus segura e diz: eu não abro, ou você é do meu jeito, ou não. Ou você aceita a minha vontade, ou não. Só que tem uma coisa: a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável para a gente. Aleluia. É interessante que a mudança que Deus exigia tinha que ter isso. Tinha que abrir mão dos deuses estranhos. Tinha que haver o processo da purificação. Eles tinham que mudar de vestes. Por quê? Porque eles estavam indo a um lugar que Deus havia o constituído como sua casa. E é isso que eu quero que você escute de mim esta noite. Quando eu estou me arrumando para vir o culto, eu não estou indo na casa de Dona Maria nem de Seu José. Eu estou indo à casa de um Deus que é sério, que é santo. Aleluia. Essa mudança não foi uma proposta de Jacó, foi Deus quem disse: eu quero você em Betel. Ele transmite a família. Agora tem que haver um processo de mudança. Tem que haver preparação espiritual. E é interessante que quando você lê, quem gosta de ler a Bíblia, quem é apaixonado pela Bíblia, vai encontrar, irmãos, que esta preparação espiritual ia muito além do nível de uma logística, isto é, de um transporte, de um deslocamento. Envolvia muito mais do que isso. Tinha que haver mudança de vida, mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de caráter. Aleluia. E a instrução que Deus dá, pois a primeira instrução que Deus deu a Jacó foi: suba a Betel. A segunda instrução: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Isso serviu de símbolo de renovação espiritual que estava prestes a ocorrer. Por quê, pastor? Porque houve um recomeço em Betel. Todo ser humano, sem importar quão espiritual que seja, e sem importar os empreendimentos espirituais, precisa de renovações ocasionais, de um zelo renovado, de uma nova determinação. Queridos, os irmãos que me ouvem esta noite, cada um, você pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de fé, mas eu e você necessitamos de renovação espiritual. Para não cair na mesmice espiritual, eu não estou falando de inovações, eu estou falando de renovações espirituais. Porque a renovação espiritual, ela é necessária. Porque a caminhada é longa. Há um hino que diz: Canaã é logo ali, mas esse logo ali para alguns é longe. E nós precisamos de renovação espiritual. E eu vou provar pela Bíblia. Deus chama Josué e diz assim, Josué capítulo 5 e o verso 9, diz assim: Josué, eu quero que você agora faça a circuncisão de todo macho. E você vai levantar aqui um memorial, para que fique na memória dos filhos de Israel, que foi aqui que eu tirei o opróbrio deles. A Bíblia diz que Josué fez e deu o nome daquele lugar Gilgal. E Gilgal no hebraico significa círculo de pedras. Deus estava dizendo: aqui vai ficar na mente dos filhos de Israel, que foi aqui que eu fiz deles a bênção que são. Agora olhe para mim. Você vai encontrar grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus.
Você vai encontrar Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, lá em Gilgal. Porque o Gilgal era o lugar da introspectiva e da retrospectiva. A introspectiva, ele olhava para dentro dele e dizia: glória ao Deus de Israel, porque eu sou o que eu sou. Quando ele fazia a retrospectiva, ele estava dizendo: glória a Deus, porque Deus me tirou lá da casa da servidão e me trouxe para o lugar da bênção de Deus. Você vai encontrar os profetas em Gilgal, você vai encontrar Davi. Elias, antes de ser arrebatado, ele está em Jericó, toca com a capa no Jordão, o Jordão se abre, ele vai com Eliseu lá em Gilgal, dá uma volta em Gilgal, certamente fazendo a retrospectiva. Não era filho de profeta, meu pai nem sequer constou na genealogia bíblica, a minha mãe não aparece, mas Deus me fez profeta. Quando ele faz essa introspectiva e a retrospectiva, e volta antes que ele cruze o Jordão, Deus o toma para si. Todos nós precisamos de uma renovação espiritual. E esta renovação espiritual você não vai encontrar na farmácia de manipulação. Você não vai chegar na farmácia de manipulação e dizer assim: me dê uma gota de renovação espiritual aí. Prepare aí essa medicação para mim, por favor, porque eu estou necessitando de renovação espiritual. Você não vai encontrar em farmácia, em laboratório nenhum, mas você encontra nos pés daquele que é, que tem, que pode, que faz. Você adquire a renovação espiritual jejuando, lendo a Bíblia, falando com o Senhor, ouvindo a voz dEle, e você vai sendo renovado. Por quê? Porque se nós não buscarmos a renovação espiritual, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho, e Deus não quer que você fique prostrado no meio do caminho. Deus tem uma nova história para a tua vida, Deus tem um novo recomeço para você. Deus está disposto a renovar a tua vida e as tuas forças. Quem diz amém? Deus disse pela boca do profeta: eu sou aquele que renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quem diz amém? A renovação faz parte, e nós precisamos. Crente precisa estar sempre buscando renovação espiritual. Vamos já concluir. Mas a outra ordem para Jacó foi: purificai-vos. Repita comigo, por favor: purificai-vos. Quando Deus diz para ele: purificai-vos, o Senhor poderia, talvez, quem sabe, indicando a necessidade de uma espécie de rito purificador, que Jacó já era consciente. Jacó sabia que o ato purificatório fazia parte das práticas religiosas, porque Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão, e foi Isaac, o pai de Jacó, que questionou Abraão lá em Gênesis 22, quanto à adoração a Deus. Quando ele subiu o monte, Isaac vira para ele e diz assim: meu pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas o cordeiro, como vai ser o culto sem um cordeiro? E o cordeiro era o elemento principal da adoração. E Isaac, novinho ainda, olha para o pai e diz: ei pai, está faltando um elemento do culto a Deus.
Já Abraão ensinou a Isaac, Isaac ensinou a Jacó. E quando Jacó exige essa purificação, ele sabia do que ele estava pedindo. Quem diz amém? Jogar fora os ídolos, banhar-se e trocar de roupa, tudo isso retrata a purificação da contaminação e a consagração ao Senhor nosso Deus. Há um costume no hinduísmo, não é? Lá no hindu, aquela seita oriental, eles dizem o seguinte em seu livro: é que as pessoas devem mudar de roupas antes de adorarem. As roupas do trabalho são trocadas por roupas de adoração. Isso é o que diz o hinduísmo. Ele diz que o verdadeiro adorador hindu, ele troca de roupa, ele não pode, aquela roupa que ele saiu do trabalho, ele não pode entrar no templo, ele tem que tirar aquela roupa e se vestir com outra roupa. O nosso Deus, e no sentido bíblico aqui, que eu estou falando, não é disso, porque você pode sair com a sua farda da empresa, desde que seja uma farda decente, vem à casa de Deus, e você adora a Deus, sim ou não? Sim. Isso aqui tem um simbolismo, que nós vamos ver lá na frente, mas se Deus assim nos permitir, esse purificar, tirar, isso tem um simbolismo. Mas era uma exigência, aqui nesse texto, de Deus. Eles não poderiam entrar na presença, na casa de Deus, da maneira que eles estavam. Nas Sagradas Escrituras, estarei concluindo, o ato de lavar o corpo e de trocar as roupas sempre vai simbolizar um recomeço. Eu estava lendo nessa tarde e pude entender isto, que na Bíblia Sagrada, todo ato de lavar o corpo e de trocar as roupas simboliza um recomeço. Abra sua Bíblia e vou concluir com este versículo, por favor. No Salmo 51. Salmo 51. E o verso de número 2. Assim como a sujeira, o pecado nos contamina e deve ser removido com água. E não é água da Compesa, queridos. Não é água sanitária. Não. Veja o pedido, o clamor do salmista no Salmo 51, verso 2. Lava-me, como? Completamente. Lavagem geral. Às vezes você chega com o carro no lava-jato, o rapaz pergunta, é completa? Não é assim quem tem carro? Chega no lava-jato, o rapaz diz, é lavagem completa ou a parcial? Aí você diz, completa. Foi isso que o Davi pediu a Deus, eu quero uma lavagem completa. Davi chegou lá no dique de Deus, no lava... Está até difícil lavar jato agora, né, irmão? Porque é tanta... É sinônimo agora, lava jato é sinônimo de tanta coisa ruim. Mas Deus, Davi pega o seu corpo e leva na lavanderia de Deus. E diz assim, Deus, eu quero uma lavagem completa. Aleluia. Ele diz, lava-me completamente de quê? Da minha, ele assume. Ele assume. Porque tem crente, irmão, que ele é tão acostumado a transferir as coisas. Aquele espírito, né, que atuou em Eva, o jogo da transferência. Quando Deus diz, que fizeste? A serpente me enganou. Quando foi para Adão, foi a mulher que tu me deste. Aquele jogo, mas Davi não. Isso era, olhe para mim, por favor. Isso era que conquistava Deus. Era duas coisas na vida de Davi. Primeiro, a sinceridade. Segundo, a humildade. Ele conquistou Deus por isso. Davi conquistava Deus
pela sua sinceridade e pela sua humildade. Ele conquistou o coração de Deus. Porque ele assumia, ele diz: a iniquidade é minha. E tem crente que peca: eu pequei por causa de fulano. Você pecou porque você quis. Eu pequei porque por causa da irmã fulana, por causa do irmão. Não, você pecou porque você quis. Não transfira a sua responsabilidade para os outros. Quando errar, diga: eu errei. Davi foi tão honesto que nem Batseba ele disse que ela tinha culpa, e biblicamente ela teve culpa, porque se fosse uma mulher de vergonha, ele botava ele no lugar dele. Dizia assim: você é rei, você conhece a lei, você conhece as escrituras, e você sabe que o rei não pode possuir mulher casada. Vai ter vergonha, rapaz. Ela não fez isso. Mas nem Batseba ele bota no pacote. Ele diz: contra ti somente eu pequei. Agora eu estou aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu. A NVI diz: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Agora veja o Salmo 51, verso 7. Salmo 51, verso 7. O que é que ele diz? Purifica-me e ficarei o quê? Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando Davi diz purifica-me, o que é que ele está dizendo a Deus? Ele está fazendo o quê? Um pedido. Diga comigo: um pedido. Segundo, ele diz: e ficarei puro. Essa expressão ficarei, isso é convicção. E convicção significa certeza, né? Obtida por um fato ou por uma razão. Quando Davi diz para Deus: ficarei puro, ele sabia que quando Deus começasse a trabalhar na vida dele, ia tirar tudo que não prestava. Davi sabia que quando Deus começasse a bater na vida dele, como a dona de casa pega uma roupa suja, que isso acontecia muito no passado lá no Rio, que minha avó fazia isso, que minha mãe fazia isso, que eu via as irmãs fazer isso, pegavam a roupa suja, passavam o sabão e começavam a bater na pedra, daqui a pouco jogava dentro do rio, voltava e tome na pedra. Davi estava pedindo a Deus: bate, Deus, bate, bate, tira, porque eu quero estar diante de ti puro, santo. Ele diz: ficarei puro. Diga para quem está do seu lado: Deus não é Deus de mistura, Deus é Deus de santo, de puro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí na segunda frase ele diz: lava-me. Quando ele diz para Deus: lava-me, ele estava dizendo: eu estou me entregando a ti. Porque na primeira frase, purifica, é um pedido. Ficarei, convicção. Lava-me, entrego. E qual é o resultado, Davi, de pedir, de ter a convicção e de se entregar a Deus? É que eu vou ficar limpo. Olhe para mim: quem está sujo tem um preço. Quem está limpo tem outro preço. É tanto que quem vai vender um carro nunca vende um carro sujo. Ele manda lavar, ele manda polir, ele manda fazer o retoque, porque sabe que qualquer amassão, qualquer arranhão vai desvalorizar aquele bem. Aí ele manda para a oficina, retoca, dá um banho, manda para o lava-jato, dá aquela lavagem daquele, que quando o caba chega e olha assim, diz: está novinho esse carro. Foi isso que Davi disse: eu quero estar nas tuas mãos, agora eu quero sair novo. Eu quero sair mais branco do que a neve.
Deus é capaz de fazer isso. Que diz amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Alabashuri kamanahasya. Diga para quem está ao seu lado: Deus, só os que jantaram de Deus, dá jeito em tudo, conserta tudo, apruma tudo, limpa tudo. Alabasharabacamanasu camanahasa. Aleluia. Deixa Deus te limpar a tua mente, os teus olhos, as tuas mãos, o teu corpo. O nosso corpo é santuário de Deus. Deus disse: eu habitarei neles e andarei. Deus está falando da sua vida ativa. Deus se move. Andarei. E é tão ruim, irmão, andar numa casa suja. Você mela os pés, mela a roupa, mela as mãos, você pega. Mas quando você entra numa casa limpinha, e não precisa ser mansão não, você chega, está tudo organizado, tudo limpinho, tudo aciado. Ei, psiu. Deus gosta de casa limpa. Deus se sente bem. Deus tem prazer, porque diz: eu estarei nele e andarei. Amasso camanda vassarabacha. Por isso que o salmista diz para Deus: limpa-me, purifica-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós agora e sempre. Todos dizem amém. Cumprimenta o seu irmão, irmãos. Diga para ele: a vitória é nossa, em nome de Jesus.